Quando a gente começa a fazer um projeto, a primeira coisa que a gente imagina é que as dificuldades, os problemas e tudo que possa aparecer contra aquele projeto vai estar fora da gente, não é isso? São as pessoas, é o mercado, é o país, a situação econômica, enfim, tudo que você quer vencer na vida. Nossa primeira crença, né, é acreditar que tudo que é difícil está fora. E muitas vezes a gente não percebe o óbvio, que as dificuldades estão dentro. Pode ser que você já tenha tido a experiência de achar que era o lugar que você vivia, aí se muda de lugar, muda para outro lugar, para outro estado, para outro país, para outro emprego, e lá você percebe que tem os mesmos problemas. Conclusão errada. A conclusão errada é todo mundo igual, todo mundo é do mesmo jeito em todo canto, né? Ninguém presta, então é generalizar isso. E a conclusão mais assertiva seria você entender que você está carregando essas dificuldades com você. Ah, mas eu carrego dentro de mim sonhos, projetos, planos e tal. Ótimo. Só que você pode estar carregando junto nessa bagagem aí também aquilo que não colabora com os seus planos, entende? Aquilo que te puxa para trás porque de alguma maneira na tua cabeça existe algo a ser corrigido, algo na tua programação de vida, algo na tua programação mental ao longo dos anos foi sendo incorporado. Então, a gente vai falar aqui hoje sobre um tema que é muito recorrente, mas sobre outra ótica. E é um tema muito importante, tá? Eu quero trazer para você aqui a abordagem psicológica e a abordagem neurocientífica da autossabotagem. E dos exemplos que a gente vai dar aqui, que são os tipos, né, de autossabotagem. Então, entenda. A primeira delas, eu não vou dizer que tem a mais importante, eu não coloquei em ordem de importância, tá certo? Mas todas, da sua maneira, elas vão ser importantes e você vai perceber isso aqui nesse vídeo, nessa explicação para você que acompanha aqui o nosso canal. Então, a primeira delas é a procrastinação, é deixar para depois, deixar para o amanhã, né? Eu costumo dizer sempre, nas minhas palestras, eventos, enfim, que quando você deixa para amanhã alguma coisa, você normalmente está agendando para o nunca. E tem gente que fica sem entender essa frase. Olha só, quando eu deixo alguma coisa da minha vida para amanhã, eu normalmente vou adiar mais uma vez quando esse amanhã chegar. E vou adiar mais uma vez e mais uma vez. E assim vai ser por um bom tempo, ou quem sabe para sempre. Ou até que você consiga, né, de verdade, descobrir o que é que estava lá dentro que não era legal na sua cabeça, que estava impedindo de você fazer os seus projetos. Então, o processo de autossabotagem, ele é, na verdade, um mecanismo que deixa a gente dentro de uma zona de conforto. E a procrastinação, como um tipo de autossabotagem, é isso também, tá? Então, você vai lá, se matricula na academia e diz, amanhã eu vou. Eu não quero sair daqui. Eu não quero deixar meu estúdio aqui com ar-condicionado, tá tudo bem, um clima agradável para ir malhar, suar e tal. Só que esses pensamentos não estão claros para você. Eles vão estar lá no seu subconsciente, entende? Dei aqui um exemplo generalizado. Então, quando você tem que crescer, quando você precisa fazer algo que vai demandar uma energia mental, então, aí pelo lado da neurociência, o que é que o nosso cérebro é acostumado a fazer? Nosso cérebro é acostumado a manter a gente no menor gasto de energia possível, tá? Ou seja, ele não quer que a gente tenha gasto energético para que a gente acumule aquela energia para uma situação, e isso é um mecanismo evolutivo que a gente teve ao longo do tempo, tá? E não importa o quanto você economiza de energia, a regra do seu cérebro vai sempre tentar manter você num padrão que é um padrão de economia máxima de energia, evitando que você tenha atividades. Então, para pensar nisso. Isso aí é seu padrão, segundo a neurociência. E quanto ao nosso padrão da psicologia, toda vida que tem uma tarefa difícil, a gente começa logo a somatizar tudo que não presta, tudo que vai ser difícil. Só que tem algumas coisas no subconsciente que estão lá escondidinhas. Por exemplo, olha só, se eu ganhar muito dinheiro, pensa você. Eu não quero colocar para você um exemplo, mas você pode até pausar o vídeo agora e pensar. O que é que você faria de verdade com relação às pessoas, tá? Não que você ia comprar para onde ia viajar, não nada disso. O que é que você ia fazer de verdade se você, de repente, começasse a ganhar muito bem ou ganhasse um prêmio aí, uma mega sena, uma loteria da vida? A primeira coisa que vem na cabeça é assim, vou perder minhas amizades, vou perder as pessoas que eu gosto, não vou poder levar todas comigo. Só que você tem esse pensamento superficial e a maior parte desse pensamento vai se processar lá no seu subconsciente e vai dizer o seguinte: não vou fazer isso, porque eu não quero me afastar das pessoas. Eu não quero me afastar do bairro que eu nasci, da cidade que eu cresci, das pessoas que eu gosto. Então, logo, né, a conclusão de que esse dinheiro não é bom. Aí o cérebro vai entendendo aquela mensagem do subconsciente para dizer o quê?
Então não faça nada. Então fique onde você está. Entende? Então a procrastinação ela está muito ligado a isso, ao fato de você não querer sair daquilo que você está fazendo, da sua zona de conforto cerebral. As pessoas falam muito de zona de conforto, aí todo mundo entende assim, ele está falando do meu emprego, que já está confortável, que eu estou lá há tantos anos. Está falando da minha casa, que é muito confortável, eu não gosto de sair para ir para a academia. Não é isso. Não é nada disso, tá? Se você entendeu assim, a sua vida inteira, você entendeu errado. Na verdade, é o padrão de conforto cerebral, tá? Ou seja, eu vou ter que gastar muita energia, eu vou ter que pensar, eu vou ter que planejar, eu vou ter que sair daqui, vou ter que... Enfim, o cérebro começa a calcular tudo que ele vai ter que fazer, ele decide que você não vai fazer. Mas o cérebro está contra mim? De jeito nenhum. Ele vai fazer aquilo que ele pensa ser melhor para você. Então, se você está consciente de que as mudanças são melhores para você, então, consequentemente, você vai sair desse padrão. Tá? Se você tem essa consciência e resolve encontrar esses sabotadores que estão lá, como se fosse, sabe o que, gente? Vou dar um exemplo aqui. É como se fossem vírus de computador. Seu computador está lento, você não está conseguindo trabalhar bem com esse seu computador, mas você não sabe o porquê. Tá? Você não sabe o porquê. Aí quando você passa lá um antivírus, você descobre que tem um bocado de coisa rodando que é errada, que está atrapalhando o desenvolvimento lá do trabalho do teu computador. Então é mais ou menos isso. Tá? Um exemplo aqui para que você entenda de ordem geral. Tranquilo? Então, o primeiro ponto é esse, é a procrastinação. Ele é, com certeza, um tipo de autossabotagem e eu vou mais além. É um tipo de autossabotagem que todos nós temos, em maior ou em menor grau. O segundo tipo que eu quero abordar aqui com você, o segundo tipo de autossabotagem, é a questão da autocrítica excessiva. E aí tem uma longa jornada para a gente entender que essas autocríticas, né, elas podem causar problemas no seu desenvolvimento, principalmente da questão da autoestima. A gente acredita, de maneira inconsciente, que fazer uma autocrítica é uma forma de ser humilde. Isso está muito associado ao nosso comportamento, principalmente o comportamento latino, né? A gente vai dizer o seguinte, olha, eu sou uma pessoa humilde, então eu não sou bom bastante, eu não sou uma pessoa que faz muitas coisas certas, eu preciso sempre de melhora, e a gente precisa ter uma conexão certa com esse teor de humildade. Na humildade é o seguinte, na humildade verdadeira, eu sou bom no que eu faço e eu posso melhorar. Então eu não preciso rebaixar a minha imagem para só então me sentir merecedor de alguma coisa. Isso tem ligação com algumas outras culturas e faz parte da nossa. Então, quando a gente faz uma autocrítica excessiva, você não está sendo humilde. Você está, na verdade, desprezando tudo aquilo que você tem. Tem muitas pessoas que fazem autocríticas negativas e não são humildes, então não confunda esses conceitos, tá? Então, quando a gente tem essa abordagem sobre, eu não sou bom bastante, eu não sou uma pessoa que tem muitas habilidades, eu não mereço tal coisa, eu não sou digno de tal coisa, isso pode realmente resultar em fazer com que você tenha exatamente esses resultados. Porque, de uma certa maneira, a nossa mente ela é muito direcionada para tudo aquilo que a gente pensa, para tudo aquilo que faz parte do nosso cabedal de pensamentos, enfim, de crenças que tem passando na nossa cabeça e que a gente acaba projetando isso daí para o mundo exterior. Então, cuidado com isso, tá? Fazer autocrítica, ela deve ser feita da seguinte forma, tá? Qual seria a forma? Eu vou observar aquilo que em mim é ruim, mas sem desprezar aquilo que em mim é bom. E quando eu digo ruim, não é nem bom usar essa palavra, é bom você usar o quê? Ponto de melhora, porque aí o seu cérebro entende o quê? Que não vai vir uma pancada. Então ele não vai se fechar para quando você for fazer uma autocrítica ou receber crítica de alguém, porque sim, também o cérebro tem esse mecanismo de defesa. Eu não quero que ninguém fale de mim, eu não quero que ninguém fale da minha imagem, que ninguém fale mal do meu nome, do meu trabalho. Então a gente mantém logo uma defesa, tá? Por isso que em cursos de liderança, por exemplo, as pessoas aprendem, né, os líderes aprendem a nunca chegar para uma pessoa e dizer, eu tenho uma observação para fazer do seu trabalho. Olha, eu tenho uma crítica para fazer para você. Mas elas falam em sugestão, elas falam que você está bem, que você pode ficar melhor ainda, entende? É dessa maneira zelosa e cuidadosa que a gente deve se tratar também. E aqui eu faço um parêntese para uma pergunta. Como é que você está se tratando? Será que você se trata com dignidade? Será que você se trata com respeito? Você se trata como uma pessoa, né? O seu tratamento com você mesmo é como é carinhoso, como se você estivesse tratando de uma outra pessoa, você costuma tratar todo mundo bem e em si só chicotada. Então isso vai fazer bem a você. E pelo lado da neurociência,
Tá? O nosso sistema límbico, que vai processar as emoções, ele vai começar a associar a emoção negativa ao pensamento negativo que você tem de você mesmo e vai criar ali um padrão, vai criar ali um viés, uma padronização de pensamento, de comportamento e de sentimentos, e aquilo vai começar a culminar. Então, quando você descobre que tem isso, e aí é a grande chave, que eu acho que muita gente pode estar perguntando assim, tá, eu estou vendo esse vídeo e eu quero soluções. A primeira solução aqui, amigo, você que está me assistindo, amiga que está me assistindo, é descobrir se você tem esse tipo de processo. É descobrir se esses padrões fazem parte de você. A partir do momento em que você descobre, aí você já começa a se ver livre desse tipo de padrão, porque você vai mudar a sua forma de pensar, de agir e da maneira que você leva esses pensamentos para o seu inconsciente e vai buscar lá também se eles existem, tá? Então, cuidado também com essa autocrítica excessiva. Um terceiro tipo de autossabotagem, e também extremamente comum, porque todos nós vivemos em sociedade, não estou falando com ninguém aqui que vive nas montanhas, na floresta, escondido, sozinho, eu acho que não, tá? Pode até ser que você esteja passando por uma experiência de solidão. Vou dar um exemplo. Você se mudou, está morando em outro país e está sozinho, tá? Você não está com as pessoas que você gosta próximo de você, então isso é um exemplo. Porém, mesmo assim, você tem relacionamento com as pessoas. E nós não vivemos sós, nós precisamos realmente de pessoas. As pessoas vão me ensinar sobre o que é bom, sobre o que é ruim. Infelizmente também tem esse tipo de aprendizado, mas ele é importante para você. A gente vai aprender com as pessoas coisas sobre o nosso trabalho. A gente vai aprender com as pessoas coisas sobre a nossa profissão, carreira, forma de crescer, enfim. Preciso das pessoas. Agora, uma forma comum de autossabotagem, a primeira delas é quando você atrai pessoas negativas para você. Olha só, a gente costuma dizer que semelhante atrai semelhante, tá? Isso é muito simples. Olha só, a partir do momento em que você entende que você começa a não dar valor a quem você é e que você é uma pessoa que merece passar por situações ruins, isso de alguma maneira fica claro para as outras pessoas que se aproximam de você para tirar vantagem também. Então, se eu sou uma pessoa que eu imponho os meus limites, que eu conheço meu corpo, minha maneira de pensar, que eu não quero violar nenhum dos meus princípios, então a partir desse momento eu estou dizendo para as pessoas à minha volta essa mensagem. Então, isso cria uma barreira de seleção para essas pessoas, tá? Mas tem um outro viés também nessa história toda. Às vezes você conhece pessoas maravilhosas, pessoas que realmente querem te fazer o bem, te colocam para cima e tal. E por alguma crença negativa, você começa a desconfiar dessas pessoas, porque é muito comum. A gente escuta muito isso em casa. Meu filho não confia em ninguém. Meu filho, cuidado com as pessoas. A gente escuta isso de pai, de mãe, de tio, de avô. E isso, bom, meu pai já morreu, minha mãe já faleceu, eu não escuto mais isso. Mas veio do seu processo de crescimento, né? Veio no seu processo de desenvolvimento. Então tá aí na sua cabeça também. Não adianta dizer que não tá. Até que você tire, até que você perceba que isso está aí. Então, a gente tem essa desconfiança com pessoas que querem fazer o bem? Sim. A gente tem essa desconfiança com pessoas que pra gente são positivas e a gente não percebe? Sim. E é hora de acabar com isso, tá? Se as pessoas querem me fazer o bem, o que eu posso fazer? Retribuir. Eu posso agradecer. Eu posso agradecer a Deus, eu posso pedir a Deus também, orar, né, e conversar com Ele, para que Ele mantenha esses meus relacionamentos saudáveis, mas fazer a minha parte também, tá? Então, cuidado. Se você se aproximou de pessoas que são negativas, dê um passo para trás, afaste aquelas pessoas de você. Mas se você está próximo de pessoas positivas, então que ótimo, que bom. É sinal de que, lembra que eu falei, semelhante atrai semelhante? É sinal de que você também é uma pessoa positiva e pode fazer pelos outros, tá? Não quero essa corrente do bem que se formou tendo você como um dos elos, não, tá? Consiga levar isso para frente. Então, quando a gente faz isso, a gente começa por exemplo, se aproximar de pessoas que são positivas e começa a se afastar delas, o que é que está acontecendo? As minhas crenças estão criando no meu cérebro, do ponto de vista da neurociência, um processo de alerta, de medo. Então, tem uma região lá, as amígdalas cerebrais, né? Elas vão ser responsáveis por fazer um procedimento de criar um alerta para que eu tenha um comportamento de fuga, de luta, de evasão, sair de perto daquelas pessoas, tá? Mas tudo depende da mensagem que você mandou para o seu cérebro. Ele sempre vai ter a mensagem de luta e fuga para situações de perigo. Agora, encontrar alguém positivo é um perigo? Se questione isso, tá? Encontrar alguém que quer te ajudar é uma situação perigosa? Até que ponto? Até que ponto eu estou sendo radical com as pessoas? Até que ponto eu estou sendo radical comigo mesmo?
tá? Então, esse é o terceiro fator, né? A autossabotagem de relacionamentos. Bom, tem outra que eu quero começar a falar para ti aqui, que ela é fantástica. Por que eu digo fantástica? Porque ela pega todo mundo também. Pelo menos em uma certa época da vida, você começa a ser perfeccionista. Tá? Ah, o meu cabelo tem que estar perfeito para esse vídeo. Ah, meu óculos, de repente está refletindo a luz e tal. Inclusive, quando eu estou dando esse exemplo, não é à toa, não. Quando eu comecei a gravar vídeos, né, eu pensava, caramba, não sei quem vai ver, tem que estar tudo perfeito, o cenário tem que estar arrumado, eu tenho que não sei o que e tal, tem que cortar o cabelo. Às vezes eu ia gravar um vídeo, pessoal, de 1 minuto, eu saio para cortar o cabelo. Então, assim, esse perfeccionismo excessivo leva a gente a ter uma produção reduzida e muito estresse. Então, quando eu sou perfeccionista, eu tenho muito estresse na minha vida, tá? Porque eu fico preocupado com coisas mínimas, coisas bobas que não vão mudar em nada o cenário daquilo que eu estou fazendo. Eu tenho certeza que para você o mais importante, tenho essa certeza hoje, que o mais importante para você é o conteúdo que eu estou gravando para você e não o espaço que eu estou. O colorido que está aqui, o cenário, se meu cabelo está assanhado ou não, acho que pouco importa, tá? O que é que importa de verdade? Agora, a gente precisa aprender sobre isso. A gente precisa aprender o que é que realmente importa e aí parar de se preocupar com essa autoimagem excessiva, corpo de maneira excessiva. Não estou dizendo que não tenha que, mas o excesso, tá bom? Cuidado com isso. E principalmente hoje, na sociedade do mimimi, que todo mundo tem medo de dizer alguma coisa e ser mal interpretado, é o seguinte: você precisa estabelecer seus padrões, tá? Você precisa entender que tudo aquilo que é levado ao extremo da perfeição para que seja feito, provavelmente nunca vai sair do papel. Seja lá qual é o projeto que você tem, você vai começar ruim e vai crescendo, você vai começar, sabe, não muito bom e vai crescendo e vai melhorando até que você consiga, de fato, escalar de maneira positiva, tá? Então, cuidado quando a gente leva esse perfeccionismo para o trabalho, para o relacionamento com as pessoas, para a questão financeira, porque isso nos adoece. Do ponto de vista psicológico e do ponto de vista da neurociência, existe uma regiãozinha aqui, que é o córtex pré-frontal, que ele é responsável pela nossa tomada de decisões. Ele é responsável por fazer com que a gente tenha a melhor decisão para cada coisa. E essa região, ela acaba ficando hiperestimulada. E ela ficando hiperestimulada, a gente não para de pensar naquilo que seria melhor, a gente não para de buscar soluções e acaba não fazendo o que tem que ser feito, gerando nisso estresse e ansiedade. Eu tenho certeza que ninguém quer ter isso, nem o estresse, nem a ansiedade, tá? E hoje nós vivemos uma sociedade em que muitas, mas muitas pessoas estão vivendo dessa maneira, tá? Com esse perfeccionismo. Às vezes esse meu nível de expectativa gera uma descarga muito grande de dopamina e eu fico excitado, a pessoa fica com o cérebro excitado para fazer alguma coisa perfeita e quando não sai vem uma grande pancada de decepção, tá? E, bom, é isso que a gente precisa fazer, entender que não serei perfeito. Até porque perfeito significa feito até o fim, o melhor de todos e tal. Então não vai ter esse vídeo perfeito, não vai ter esse trabalho perfeito, vai ter aquele muito bom e capaz de ser melhorado. Mas eu preciso começar de algum lugar. Então, solta esses projetos. Às vezes você está pensando assim, até do ponto de vista espiritual mesmo, está pensando, Deus vai me dar um projeto que vai mudar a minha vida, que vai revolucionar o que eu faço, que vai impactar a vida das pessoas. Tá. Quem sabe até ele já te deu esse projeto. É muito provável que um projeto na sua vida ele já exista do ponto de vista de que você tem algo que você já sonha com, que você já quer, que você já tem mais ou menos uma noção, tá? É preciso começar, é preciso se lançar, tá? É preciso que você seja uma pessoa que tenha coragem de admitir que você não é perfeito, tá? A coragem de errar, a coragem de expor o seu ponto fraco, os seus pontos fracos. Tá? Ah, mas eu já ouvi dizer que eu não devo demonstrar meus pontos fracos para ninguém e tal. Gente, olha, quando você se lança em qualquer projeto, eu não estou mostrando propositalmente meus pontos fracos, mas eu estou demonstrando que algumas coisas em mim precisam ser melhoradas e elas precisarão ser melhoradas sempre. Entende isso? Então, cuidado com esse excesso de cobrança para que você já comece sendo o melhor do mundo em qualquer etapa da sua vida. Pode ser que esse projeto que você tanto pede a Deus, né, que você tanto ora, já exista. Você só não teve foi a coragem de começar. Então, tira essa carta da manga, tira essa ideia da cabeça e vai fazer aquilo que tem que ser feito. Não se sobrecarrega. Tá? Não leve para você esses impulsos que vão te levar à ansiedade, como eu já falei para vocês, e também a essa exaustão mental, ok?
Então, essa foi a nossa quarta colocação de autossabotagem. O quinto ponto que eu quero abordar com você aqui, que é uma autossabotagem grande e a gente pode não perceber, é a negação de oportunidades. Às vezes tem uma oportunidade brilhante aparecendo na tua frente, tá? E você não entende que aquela oportunidade é para você. Você sabe que ela é boa. Você não embarcou na oportunidade porque ela é ruim, não. Você sabe que ela é boa. Só que você pensa, não é para mim. Eu não tenho capacidade para isso. Tem pessoas melhores. Eu não vou nem concorrer a essa vaga porque ela é demais. Aí vem aquelas frases, quando a esmola é grande, o cego desconfia. Me ligaram para aquela vaga, mas eu não vou para passar vergonha. Entendeu? Então, quando a gente tem esse ponto, a gente tem medo da falha. A grande verdade é que isso é regido por um medo. Essa autossabotagem, ela tem um medo como pilar. E quando você não consegue fazer o que tem que ser feito para conseguir agarrar uma certa oportunidade, que é aquela que você quer ter, o que vai acontecer é que você vai ter o quê? Uma frustração posterior. E novas oportunidades, elas começam a não surgir para você. Porque se você começa a negar tudo, imagina que você trabalha numa empresa, ou sei lá, tem amigos que te trazem oportunidades, e você começa a negar cada uma delas. O que é que você acha que vai acontecer contigo? Né? Você vai negar, negar e negar de tal maneira que em nenhum momento as pessoas vão lembrar que você existe para novas oportunidades, porque você negou todas as anteriores. Virou um modus operandi seu. Então, e quando você não fica devidamente feliz com a oportunidade que aparece, entenda uma coisa. Mais uma vez, nós temos um transmissor, que eu já falei dele. Se você quiser um vídeo até mais completo só sobre esse tema, você tem... Eu vou deixar... no final desse vídeo eu vou deixar lá como indicação o vídeo sobre dopamina que eu fiz aqui no canal, um vídeo bem extenso, bem complexo e completo, né? Para que você tenha muito mais noção sobre isso. Mas eu estou falando da dopamina, tá? Então, quando eu fico estimulado com alguma coisa, quando eu fico feliz com alguma coisa, eu começo a liberar a dopamina, que é esse hormônio que me traz essa dose de excitação para fazer o que tem que ser feito. Então, quando você nem sequer se anima com a oportunidade que apareceu, o que é que vai acontecer? Esses níveis, vão baixando, vão baixando, vão baixando, e você não tem o que eu chamaria aí de engajamento mental. Eu não tenho engajamento mental para fazer aquilo que eu tenho que ser, aquilo que tem que ser feito. O cérebro, do ponto de vista físico mesmo, ele não está trabalhando a teu favor, mas é você quem organiza essa máquina, tá? Um exemplo aqui simples para você, fazer aqui uma metáfora. Imagina aqueles caras que, os pilotos de Fórmula 1, Lewis Hamilton e todos lá, tá? Que às vezes dá um branco. Max Verstappen, né? Mas às vezes dá um branco no nome do resto do pessoal lá. Acho que eu sou da época do Ayrton Senna, ainda fiquei com ele na cabeça. Então, esses pilotos, eles saem do carro, eles verificam o carro, eles verificam toda a maquinaria, a pista, o pneu, tudo para contribuir para que aquele projeto dele de ganhar ou de chegar bem colocado seja concretizado. E quando você quer muito alguma coisa, tá? Ou pelo menos pensa querer, e não alinha seus pensamentos, sentimentos, respostas, tá? Enfim, você não alinha o que tem que ser alinhado para conseguir, as chances são de que você realmente não consiga. E aí não tem a ver com o universo, não tem a ver com Deus não quis, não. É aí que você tem que ter a maturidade de assumir a tua responsabilidade nesse papel. Quando você alinha tudo, tá? Sentimento, a emoção, a sua ação, o seu preparo, porque sim, tem que se preparar. Ah, mas eu estou esperando que Deus faça, mas Deus vai fazer a parte dele, que é um departamento lá dele, que é talvez que você não pudesse resolver, mas é você quem vai sentar, vai estudar, vai abrir um livro, vai se capacitar para aquilo acontecer. Entendeu? Então, olha só. Não entra por esse viés aí de negação de oportunidades. Agarra as que você tem, se prepara para elas, se mostra interessado. E mesmo se não der certo, esteja aberto para uma outra vez. Tá? Nem toda semente que cai no chão, ela germina. Mas algumas germinam. E a gente se alimenta delas. E elas oferecem sombra. Tá? Então, segue plantando na tua vida. E aí, por falar nisso, eu quero encerrar esse vídeo aqui trazendo para você uma passagem bíblica, tá? Estou com a Bíblia aqui na minha frente. Eu quero ler essa passagem porque ela tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, neurociência, psicologia, comportamento humano, tá? Aqui diz o seguinte, lá em Marcos, tá? No capítulo 11, no verso 24, Jesus diz o seguinte, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, tá?
crede que recebestes, e será assim convosco. Ou seja, o que ele está dizendo aqui de maneira simples? Tudo que você estiver pedindo a Deus em oração, você precisa acreditar que você recebeu. E você já ouviu muitas pessoas falar a mesma coisa de uma maneira diferente. Você tem aquela pessoa que já te disse assim, olha, a primeira coisa que eu faço quando eu quero que um projeto dê certo eu começo a visualizar que ele deu certo. Eu começo a agradecer. Outro dia eu assisti um podcast, tá? E a pessoa do podcast, ela disse que o sonho dela era ser entrevistada por um certo apresentador no Brasil. E ela disse que fez tudo para dar certo. Até a sandália para o dia da entrevista, ela comprou uma sandália de $1.000 e tantos, tá? Achei muito bacana o que ela falou sobre isso. E ela colocou essa sandália e começou a agradecer a Deus, olhando para ela, porque sabia que ela estaria usando no dia da entrevista e tudo que ela falava tinha a ver com isso. Ela começou a alinhar os pensamentos dela e agradecendo. Ou seja, quando você começa a agradecer, quando você começa a alinhar os pensamentos, as emoções corretas, essas coisas tendem a acontecer. Tá? E se você acredita ou não, enfim, tem funcionado para muita gente. Peço a você que reflita sobre tudo isso que foi falado aqui nesse vídeo. A intenção do nosso canal é sempre levar o melhor conteúdo, as melhores pesquisas, tá? Tudo isso aqui é tirado de livro, tudo isso aqui é pesquisado, é tirado dos meus estudos dentro da neurociência, dentro da psicologia positiva, para levar para você o melhor possível, tá? Vou deixar aqui também um link para que você entre em contato com a minha equipe de atendimento para, de repente, você que está buscando um acompanhamento, fazer sessões e, enfim, ter outras coisas que você precisa consertar ou alinhar na sua vida e precisa de um acompanhamento profissional, você, de repente, pode ser selecionado para que alguém do meu time te atenda e passe aí com você meia hora, 40 minutos, ouvindo as suas necessidades antes de você embarcar numa jornada de contratação de um profissional ou até mesmo comigo, enfim, tá? É uma oportunidade que a gente oferece aqui, que a gente achou para oferecer às pessoas um primeiro contato com o nosso trabalho, tá bem? Então, se você também não é inscrito no canal, assiste mais vídeos, quem sabe você se inscreve nesse canal, deixa aí o teu like, compartilha com pessoas, é muito importante essa tua ajuda para que esse canal cresça, esse tipo de conteúdo seja distribuído nessa internet que já está aí com tanto conteúdo, né, que às vezes nem faz crescimento, nem promove o crescimento das pessoas, mas acabam sendo vídeos muito mais vistos no YouTube, infelizmente, em relação àqueles que produzem conteúdo sério, de qualidade. Isso é para todo mundo, tá? Os de entretenimento sempre são mais vistos que os vídeos que trazem esse tipo de conteúdo de crescimento para a vida das pessoas. Então, com a tua ajuda, ele pode ser promovido, tá bem? Beijo no coração, vejo você no próximo vídeo aqui no nosso canal.